Agora a gente vai fazer a montagem da castanha, como vem pra gente, quando a gente devolve para o cliente que foi soldada a correia, ou quando ela vem nova. Ela vem solta do jeito que está aqui, do jeito que eu mostrei, aquelas novas que estão ali do lado. Ela vem 60 pares aqui, ó, montado, e a gente tem mais 20 fora, que a gente vai montar na verdade 15, que vai ser 75. Montagem lá, mesma coisa, ficar atento, a parte fêmea que tem a bucha é embaixo, numeração tem que estar voltado pra gente. Depois eu vou explicar qual que é esse motivo da numeração aqui, que não é só pelo número, tem também um outro significado. A gente vai pegar ela aqui, ó, pegou, segura ela pro lado da correia, vai botar a primeira correia aqui, ó, encaixou a correia lá no vão, aí você vem aqui, ó, encaixa, bem simples, encaixou lá, puxa aqui, a gente vai trazer essa folga, ó, já montei errado, montei a numeração pro lado de lá, até é bom de acontecer para mostrar que tá errado. Numeração sempre pra gente. Eu aqui, numeração. Encaixa aqui, correia. Encaixou aqui. Tá vendo? Ela é bem facinho de encaixar quando ela tá solta desse jeito. Vem aqui e vamos trazer a folga dela toda pra baixo. Trouxe a folga dela aqui toda pra baixo. Nós vamos esticar ela aqui, só para tirar essa folga que tá nela aqui, ó. Não vamos esticar muito, não. Depois a gente vai esticando conforme a gente for montando as castanhas, que é essas castanhas abertas aqui. Conforme a gente for montando, a gente vai esticando. Então, vamos esticar aqui até ela dar um pequeno estiramento. Ó, tá um pouquinho esticada, só para não sair do lugar. Passar, tá vendo? Quando eu estico, ela sempre cria folga em cima e embaixo. Eu tenho que passar essa folga para baixo. O que eu faço? Passo para lá, seguro aqui com a mão, ó. Seguro aqui com a mão e vou fazendo isso aqui, ó. Aí, passou a folga para baixo. Se eu deixar essa folga lá em cima, ela vai me atrapalhar. Vai me atrapalhar, não, ela vai cansar a correia, porque daí eu vou ter que esticar dobrado. Se eu deixar essa folga lá em cima, essa folga fica aqui. Eu preciso, por exemplo, aqui um espaço de uma castanha. Para ela dar o espaço de uma castanha aqui, se eu deixar a folga aqui em cima, eu tenho que esticar por duas, porque eu tenho que esticar de baixo, ela vai criar folga em cima. Aí eu vou cansar ela, eu vou estressar. Então, sempre fazendo desse jeito. Estica um pouquinho, joga para um lado para o outro, traz a folga aqui para baixo, para daí fazer. Não estica demais. Procurar a numeração, para deixar a numeração entre a 1 e a 60. Tá? Aqui, ó. Aqui 1,60, aqui tá 60 e aqui tá 1. Então, tá aqui. Vamos pegar daí aqui a macho que vai em cima, que é a que tem pino. Agora a gente vai olhar aqui, ó, numeração pro meu lado. Mesma coisa, encaixa ela lá, que ela fica bem fácil de encaixar. E sempre tomando cuidado para a gente não ficar batendo. Porque o alumínio, esse alumínio é muito duro, é um alumínio aeronáutico. Mas a gente não deve ficar batendo, que bate um pouquinho mais forte ali, vai amassar a parte de dentro dela, daí vai ficar dando defeito no corrugado. A gente vai esticar ela do mesmo jeito até ela dar uma pequena tensão. Puxou aqui, ó. Vou esticar só um pouquinho a mais para ver, ó, tá criando folga aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu não preciso dessa folga aqui. Então eu tenho que tirar ela daqui e passar ela para cima. Devido àquilo que eu falei, para não estressar a correia. Aqui fica até mais fácil, eu só girar para um lado e para o outro. A folga não vai passar. Eu boto a mão aqui, pressiono ela para lá e essa aqui para cá. E faço esse movimento aqui, ela joga a folga para cima. Essa de baixo aqui, às vezes dá para fazer, às vezes não. Talvez ela fique um pouquinho mais chata. A gente vai ver mais na hora que a gente estiver fazendo a parte de dentro. Só vou posicionar aqui do jeito que eu estou acostumado a montar, mas isso daqui não necessariamente a pessoa que for fazer precisa fazer isso, porque aí é do jeito que eu estou acostumado a montar, então me facilita a vida
porque eu já estou acostumado a fazer isso. Agora uma pessoa que vai fazer pela primeira vez, ela vai acostumar com o jeito de fazer dela. Então não necessariamente tem que ser o meu. Isso daqui não existe assim uma regra da posição que ela está aqui. Só que para mim facilita um pouquinho a minha vida, que toda a vida eu fiz assim. Então a gente pega a manha, né? Então facilita um pouquinho a vida. Só deixar aqui na posição, lembrando que a gente sempre tem que deixar ela na sequência e na numeração correta. Aqui é numeração em cima, por exemplo, a numeração 1, número 1 em cima, ela tem que estar coincidindo com a número 1 embaixo, tá? Então isso daí é muito importante. Então todas elas têm que estar coincidindo. Agora eu vou explicar, aproveitar que ela está desmontada, o porquê esse negócio da numeração tá para cá. Essa numeração tá para cá, não é, a gente fala assim, ó, monta a numeração para cá. Poderia montar para lá, se fosse só problema de numeração, poderia, mas não é problema de numeração só. Ela também tem o funcional dela. O que que é? Se olhar aqui, ó, se pegar aqui de perto aqui, ó, tá vendo que ela não é no centro? A bucha está deslocada fora de centro. Então, quando a numeração está para o lado da gente, o que que acontece? Quando ela entra lá, ó, ela sempre entra a parte maior primeiro. Ó. Ela entra a parte maior, que daí quando ela está quase fechada, que o pino fecha. Ó, que o pino entra dentro da bucha. Tá? Se fosse ao contrário, ela ia entrar o pino primeiro. A hora que ela entra o pino primeiro, ela ia começar a encavalar e bater. Então, por esse motivo, ó, que ela tem que ser montada com a numeração para cá, porque sempre a gente numera ela aqui, então sempre vai estar nessa posição. Vai entrar primeiro a parte maior para depois encaixar o pino, daí ela não tem problema de ficar batendo castanha, tentando encavalar, tá? Daí o que a gente vai fazer agora? A gente vai montar ela. Outra coisa que é usinado junto, né? Ela é usinado junto. Quando ela é usinada lá no torno, ela é usinada junto aqui. Então o problema de você trocar números, por exemplo, aqui ó, tá na 6161. Por exemplo, eu pegar 61 com a 65 aqui, ela pode não dar certinho. Esse elo pode ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, então dá defeito. Então isso daqui é um negócio muito importante, tá a numeração aqui, senão dá defeito. Na hora de montar, a gente tem que montar da seguinte forma: sempre montando um par aqui, um par aqui, um par aqui, um par aqui, e deixar a última para montar aqui no meio. Por quê? Porque se eu for montando de um lado para o outro, quando eu chegar aqui, eu não consigo afastar. Pega aqui mais perto, Márcio, por favor. Eu não consigo, aqui ó, se eu tiver aqui no meio, ó, eu consigo afastar a correia e encaixar a castanha. Aqui do lado eu não consigo, porque ela topa na castanha do lado. Então quando eu, por exemplo, eu vou acrescentar mais um parzinho de castanha porque ela já laceou. O que eu faço? Eu tiro umas 2 ou 3 aqui do meio, eu vou botar 76, e daí ela já vai vir para cá, aqui eu já consigo encaixar ela na ponta, eu já vou conseguir encaixar ela aqui, passo para cá de novo e depois encaixo as do meio, para ficar sempre fácil. Não tem problema se você falar assim, ó, eu vou botar 76 no meio, em vez de botar ela logo depois da 75. Não tem problema, pode colocar ela no meio, desde que ela esteja entre os numerais que vai bater aqui de baixo. Quando ela vira aqui para o meio, ela tem que estar batendo a 76 com a 76, ela não pode estar em outra posição. Ela pode ser montada fora de ordem de numeração, mas ela tem que ser montada de tal forma que sempre a numeração da de cima vai estar na numeração da de baixo. Então aqui a gente vai começar a montar, a gente vai ver aqui, ó, 60 está aqui, então eu vou pegar 61 aqui, ó, vou montar a pino em cima, a bucha embaixo, vou montar umas 4, 5 de um lado, 4, 5 do outro, ó, monta aqui. Mostra como é que você monta. Aqui ó, o que eu faço? Na de baixo, que é a mais chata, eu passo aqui por baixo da primeira, encaixo ela lá na segunda, puxo a correia e trago para cá. Vamos montar a de cima. A de cima é um pouquinho mais fácil. Sempre vendo, ó, ela tem que estar na mesma sequência, ó, pino para trás, ela tem um outro pininho aqui, ó, que ela encaixa na de lá, ó, e daí ela tem a bucha que encaixa na outra vizinha de lá. Então sempre olhando que é a mesma sequência, numeração olhando para mim. Eu vou aqui, ó, sempre aqui no meio, ó,
Não sei se dá pra pegar aí no vídeo, ó, encaixa ela aqui, ó. Vem aqui com a mão aqui, puxa aqui, ela encaixou na correia. Levou pra lá. Mesma coisa na de baixo. Ó. Eu vou montar, como eu sei que é mais ou menos no meio que é a última, eu vou montando aqui, ó. Vou montando até chegar perto do meio, depois eu pego do outro lado e vou montando do outro lado. Não tem muito problema. Tá bem? É bem facinho de montar. A última é um pouquinho mais chata. Tá vendo? É bem rapidinho para montar. Por isso que eu tava falando, né? A troca de castanha é muito rápido para quando a pessoa tem assim, já uma certa experiência. Montei aqui, eu montei mais ou menos a metade pro lado de lá. Eu vou começar a montar daqui para lá para ficar no meio. Pego daí a última, né? Monto aqui, passo para cá. Aqui, ó, para lá. E sempre na sequência, ó, e vai deixando a última pro meio. Bem rápido de fazer e fácil. Aqui, ó, continua montando. Ela vai até o ponto onde ela não vai caber mais. Aí eu vou ter que dar uma estiradinha na correia. Vou ter que dar uma estiradinha na correia para ela caber. Para caber mais. Aqui já não vai. Essa é a última que vai caber. Então eu vou ter que botar mais dar uma esticadinha. O que eu faço? Eu vou esticar aqui, ó. Eu vou esticar um pouquinho. Lembra aquele negócio? Eu não posso esticar demais, porque eu vou cansando a correia. Então eu puxei ela aqui um pouco, que eu acho que pode ser que dê. Ela criou folga, ó, aqui embaixo também, ó. Dá um dedo aqui e um dedo aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Pega de um lado e do outro aqui, força uma para um lado e a outra para o outro, leva para lá e para cá. Pode ver que a folga veio tudo para cá. Já cabe uma ali. Eu vou fazer a mesma coisa na de baixo, ó. Eu dou uma esticadinha que eu acho que deve caber. Vamos ver se essa daqui dá para fazer. Tem umas que é um pouquinho mais apertada, outras um pouquinho mais solta. Levei para um lado para o outro, já cabe uma castanha aqui, ó. Vou botar a última. A última é um pouquinho mais chata para colocar, se você deixar muito perto. Ela tem que ter o espaço do pino dela, da castanha e mais o pino do lado, senão ela não encaixa. Levou para lá, eu vou com um pouquinho mais de força aqui, ó, já encaixou. Aqui, ó, essa sempre é a pior, tá? Mas não é ruim, é só que você tem que ter um pouquinho mais de jeito, ó, vai empurrar ela lá, ó, já encaixou. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na troca, quando eu não tive que acrescentar castanha. Eu vou soltando aqui, tá vendo que ela tá toda molenga, porque ela tá longe um parzinho do outro, ó, endureceu, ó. Eu vou lá de baixo. Ó, tá mole, ó, encostou uma na outra, endureceu. Vamos lá, numeração com numeração, para ficar fácil. Eu já com meus 45 anos, já não vejo o número muito fácil mais não, ainda mais que agora já tá de noite. Então, vamos aqui, ó, no jeito fácil, achou aqui a parte aberta, encaixo uma em cima da outra aqui, ó, e desço. Desceu, vou com o volante até eu encostar no final, dou aquela forçadinha nele aqui para ele realmente encostar, ó, realmente está encostado, dou uma verificada na numeração, tá ok, tá batendo número com número, não fiz nenhuma besteira de botar um par contra o outro aqui, tá tudo certinho, beleza, então tá tudo certo, mas aqui tá duro ainda, ó. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou energizar ela, pra gente fazer aquele pequeno ajuste para começar a rodar. Vou botar a energia aqui. Eu tiro a energia porque o nosso transformador lá é um pouquinho barulhento. Não teria necessidade, só para desligar ele. Vou voltar na velocidade no mínimo aqui. Eu não encaixei a corrente ali ainda, agora que eu vi. Vou voltar aqui para o mínimo, deixa eu encaixar a corrente antes disso. Senão ele não vai rodar, né?
A gente esquece também. Tem já um tempinho que a gente mexe com isso, mas a gente esquece também. Aqui, ó, daquele jeito, encaixa na engrenagem de cima, vai lá para de baixo, encaixa na de baixo, tá encaixado, vem aqui, alinho na de cima, aqui ó, no esticador do mesmo jeito, pego ele aqui, vou fazer aquela senhora força que eu preciso fazer aqui. Encaixou, sem morder minha luva. Aí. Pronto. Tá encaixadinho, agora a gente vai fazer aquela pequena regulagem. Que se a máquina estiver toda regulada, ela vai funcionar legalzinho. Desse jeito. Botou ali a velocidade baixa. E não tá rodando? Tem que ligar ela, né? Aí, tô falando que a gente esquece. Olha lá. Começou a rodar do mesmo jeito do início lá. Tá rodando somente a roldana, não tá tendo tração. O que eu vou fazer? Vou dar aquele estiramento aqui, ó. Começo pela de cima aqui até ela afastar uma da outra. Tá? Aí na de baixo, mesma coisa. Ó. Afastou uma da outra, show de bola. O que a gente faz aqui? Tá desse jeito aqui, vamos botar ela na velocidade máxima aqui para começar a montar as proteções. Então você pega ele aqui, já deixa na velocidade, que é a velocidade máxima não, a velocidade, vamos dizer, eu estava rodando aqui com 3,5, que é o que eu vou rodar nessa bitola. Então o que eu faço aqui? Eu deixo aqui uns 3,8, 3,9, aí eu paro a velocidade que a gente vai iniciar os trabalhos nela. Depois eu vou voltando para dar o peso, para ela passar um pouquinho mais fina para a rolha e não criar atrito e querer travar o molde. Um detalhe aqui, quando você for partir a máquina, essas máquinas que tem água gelada, sempre deixa um jeito, ou você desligar a unidade de água gelada para ela não circular água na máquina enquanto ela estiver parada, ou de fechar a água. Você não tem várias máquinas trabalhando com água gelada, então cria um registro para você fechar. Ela parada, se ficar passando água gelada, ela começa a suar, começa a criar condensação em cima do molde. E quando você vai partir, essa condensação faz com que a castanha comece a querer patinar, querer travar, ela a graxa com água ali, ela, em vez de ela lubrificar, ela acaba travando. Então sempre pega e dá um jeito aqui na água, aqui, ó, de criar um registro na entrada de água. Ou a gente bota-se um registro para não circular água, ou senão você vai lá na geladeira, lá e desliga a geladeira. Se for a geladeira só para essa máquina, dá. Vai lá, desliga a geladeira, vamos botar a máquina para rodar. Uma vez você estabilizou a máquina, começou a rodar, mete água gelada. Água gelada, qual que é o ideal para você conseguir trabalhar com a máxima produção da máquina? Entre 5 e 8 graus, ela tem que ficar controlando nessa temperatura. Se trabalhar mais alto, vai ter problema? Problema não, só não vai conseguir a máxima produção da máquina. Você pode até trabalhar com água a temperatura ambiente, tá? Água a temperatura ambiente, você consegue trabalhar, vamos falar, vou comprar uma máquina, mas eu não tenho capital hoje para comprar uma geladeira, unidade de água gelada. Bota água a temperatura ambiente, desde que ela mantenha uma certa temperatura igual, ela não vai ficar aquecendo, ela vai manter uma temperatura, você vai conseguir uma produção um pouco acima de uma só refrigerada a ar. Mas lá no futuro compra-se uma água gelada e coloca no lugar, não tem problema. Aqui, a princípio, é isso. Não tenho muito mais o que falar. A gente vai montar a proteção na máquina, que é um negócio bem simples, que é o jeito que tirou, vai ser montado. E o restante é isso daí. Então, pessoal, a gente está fazendo um vídeo assim, um vídeo treinamento, para poder, algumas pessoas que têm máquinas dessa, não sabem rodar, para ter uma facilidade. Clientes nossos que têm alguma dúvida, olha no vídeo, consegue tirar aí algumas dúvidas. E se alguém tiver também mais algumas dúvidas ou sugestão, fala assim, olha, faz assim que assim é melhor, ou faz assado que é melhor, vai falando com a gente, vai manda mensagem pra gente aí, a gente vai gravar novos vídeos explicando, dando aí
uma assessoria para poder ajudar o pessoal a estar rodando com essas máquinas. E daí ajuda a gente também. Comenta, curte aí os vídeos, passa para um amigo que tenha interesse nisso daí para poder dar aquela incentivada no canal da gente, para a gente começar a fazer, né, mais vídeos, incentivar a gente. Tá joia? Tamo junto aí, pessoal.